Boa noite, amigos. Hoje vamos conversar e refletir um pouquinho sobre o tema do Evangelho Piedade Filial. Este tema compõe o capítulo 14, que tem como título Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Para iniciarmos as nossas reflexões de hoje, vamos então, como sempre fazemos, pedir o amparo, a orientação e a proteção ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre maior, aos nossos amigos espirituais, para que possamos ter o máximo de aproveitamento deste encontro virtual dessa noite. Então, como eu já disse, o nosso tema é piedade filial, e antes de iniciarmos o que diz o Evangelho sobre o que significa a piedade filial, eu fui no dicionário procurar o que significa a palavra piedade. E no dicionário consta que piedade quer dizer dó, quer dizer misericórdia, compaixão, vontade de diminuir ou se solidarizar com o sofrimento alheio. E o termo piedade filial é definido como amor aos pais. Bom, de posse desse entendimento do que significa piedade e piedade filial, vamos então ver o que o Evangelho nos traz como explicação do que seja a piedade filial. Então Kardec inicia afirmando que o mandamento honrai o vosso pai e honrai a vossa mãe é uma consequência geral da lei da caridade e do amor ao próximo. E por que Kardec nos diz isso? Por que Kardec nos afirma? Por que Kardec nos faz essa afirmação? Porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais. É na convivência com a nossa família, aprendendo a amar os familiares, que o ser humano exercita e pratica o sentimento de amor. E depois estende esse sentimento aos amigos, aos companheiros de trabalho, às pessoas do seu convívio, que são os próximos, né? Se nós podemos dizer que os estranhos, e daí a gente entende aqui estranho por aqueles que não são os nossos parentes, né? Se nós podemos dizer que os estranhos são o nosso próximo, os pais que nos compartilham então o lar são o verdadeiro próximo, mais próximo que nós temos, pois foram colocados ao nosso lado por Deus. Então, quem não consegue amar seus pais, seres que lhe deram a possibilidade de viver aqui na Terra, que cuidaram, que deram a chance da reencarnação, como pode amar o próximo, principalmente um próximo que nada lhe deu? Então é dentro do nosso lar que começamos a exercitar o amor ao próximo, amando aqueles que estão próximos, mais próximos de nós. É fato, não dá para negar, que na nossa caminhada evolutiva nós estamos ainda bem distante do verdadeiro amor ao próximo, aquele exemplificado por Jesus. No entanto, o amor filial está incluído na necessidade de amar ao próximo
independentemente das qualificações morais desse próximo, dos méritos ou dos deméritos que possam ter. Kardec continua nos chamando a atenção para outros aspectos desse mandamento, honrar pai e mãe, esclarecendo que honrar implica um dever a mais para com eles, que é o dever da piedade filial. Deus quis demonstrar que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência, a condescendência, o que vai resultar na obrigação de se ter para com os pais, de uma forma mais rigorosa ainda, o procedimento determinado pela caridade em relação ao próximo, que é o amor. Honrar aos pais implica em reconhecer merecimento da parte deles. É tão importante honrar aos pais que essa determinação foi incluída nos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Isso aconteceu há mais de 3.000 anos. Se considerarmos ainda que os 10 mandamentos constituem a base de toda a justiça, podemos compreender e afirmar que honrar pai e mãe é também uma questão de justiça. E aí nós podemos nos questionarmos: que mérito tem os pais para receber um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo? Que mérito tem os pais para que esse mandamento, honrar pai e mãe, seja tão importante? E a resposta é muito simples: só o fato de serem pais. Somente por ter dado a alguém a oportunidade de viver na terra já é uma qualificação importantíssima para serem honrados, para serem tratados com respeito e consideração. Honrar aos pais é reconhecer o bem que fizeram ao dar a oportunidade de um filho viver nesse mundo. Todos os pais, todos, merecem a piedade filial. Olha bem, todos os pais merecem a piedade filial. Esse sentimento inspirado pelas necessidades, pelas dores físicas e morais dos pais, e que dispõe os filhos a assisti-los, a procurar amenizar ou mesmo até acabar com essas dores morais, com esse sofrimento que porventura os pais possam estar passando. A piedade filial é reverenciar os pais, é assisti-los sempre numa demonstração de gratidão e de afeto. Duas coisas: gratidão e afeto. É amor e gratidão. É preciso que os filhos, tanto quanto possível, cumulem os seus pais com amabilidades, com doçuras, mesmo que sejam supérfluos, com cuidados delicados, em retribuição ao que receberam desses mesmos pais na infância e na juventude. Trata-se de um pagamento de uma dívida sagrada. Isso para todos nós, porque nem todos nós somos filhos, nem todos nós somos pais, desculpem, mas todos nós somos filhos de alguém. Então podemos, baseado nisso, nós podemos afirmar então que a piedade filial
implica, além do amor, em ser acompanhada de reverência, de assistência, de respeito, de obediência, de condescendência para com os pais. Omite-se, foge da piedade filial, foge de exercer a piedade filial, aqueles que só ajudam com a alimentação, se esquecem de outras necessidades que os pais possam porventura ter. Aqueles filhos que ajudam ainda de má vontade, com exigências de mudanças de hábitos, para com os pais que não estão acostumados, que já levaram uma vida inteira daquele jeito. Eu te ajudo, pai e mãe, mas desde que você faça as coisas dessa forma, da forma que eu quero. Então omite-se, é uma omissão a piedade filial. Omite-se ainda a piedade filial, foge dela aqueles que ajudam dando o mínimo necessário para a sobrevivência, que não fazem nenhum sacrifício pessoal em favor dos pais, que colocam esses pais às vezes nos quartinhos no fundo das suas casas ou em quartinhos pequenos dentro da sua casa, e ainda exige desse pai que ele faça serviços domésticos que muitas vezes ele não dá nem conta mais por causa da idade. Se exonera da piedade filial aqueles que, sem um motivo justo, sem um motivo nenhum, para não ter trabalho, colocam os pais em asilos, em casas de repouso, priva esses pais da convivência familiar. E ainda mais, se acomodam, visitam de quando em vez, não demonstram afeto, não demonstram carinho para com esses pais. Fogem ainda da piedade filial aqueles que não visitam seus lares com frequência, que não telefonam, que pouco conversam com os seus pais, que não fazem perguntas, pai, mãe, como é que foi o seu dia, né? Teve algum problema? Enfim, que demonstra pequenos interesses, gestos de atenção e de amor filial. Bom, mas até agora nós falamos dos pais que cumpriram seus deveres como pais. Mas aí pode se perguntar, e aqueles pais que não são bons pais? Que abandonam os filhos, que maltratam os filhos? Também esses devem ser honrados. Veja bem, também esses devem ser honrados. E por quê? Porque deram a oportunidade de um novo corpo a um espírito, de uma nova existência com inúmeras experiências, com inúmeros aprendizados. Deram oportunidade desses espíritos se burilarem, de fazer uma reforma íntima, de caminharem, darem prosseguimento ao seu processo evolutivo. Só por isso, os pais, mesmo esses que foram maus pais, já se fazem credores de honra, de consideração, de respeito e principalmente de compreensão aos motivos que levaram ao abandono de seus filhos ou ao maus tratos aos seus filhos. Que nós não sejamos iguais a eles, né? Que não sejamos os que desamparam, os que abandonam, os que maltratam. Mesmo quando somos aqueles filhos que trazem marcas desses maus tratos, que trazem cicatrizes, que sofreram injustiças, que trazem traumas da impiedade desses pais, da omissão desses pais.
mesmo esses filhos, perdoe e ampare. Recordemos o ensinamento espírita da reencarnação, que explica muitas vezes a hostilidade para com os filhos, que explica a origem desses maus tratos, né, dessa omissão, desse abandono com relação aos filhos. Isso, é lógico que esse conhecimento não nos desobriga do dever de promover a reconciliação com esses adversários do passado, caso nos defrontemos com isso em nosso lar. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Então, mesmo esses pais que foram omissos, que maltrataram seus filhos, que abandonaram, mesmo esses pais são credores. São credores de honra por terem nos dado um corpo, por terem nos dado a oportunidade do crescimento aqui na Terra. Então, não sejamos aqueles que vão desamparar, sejamos aqueles que vão perdoar e amparar. A esses pais, todos os atos indicados pela caridade e pelo amor ao próximo, tais como, que a gente já conhece bem, pagar o mal com o bem, ser indulgente, não julgar as imperfeições desses pais, não maldizer esses pais, esquecer, perdoar essas ofensas e amar até mesmo os inimigos. Essa obrigação ainda se faz muito maior quando se trata dos pais. Lembra também Kardec que todo ato condenável que se faz ao próximo se torna muito mais grave quando é feito aos pais. Por quê? Porque se junta a falta da caridade à ingratidão. Honrar pai e mãe é uma das obrigações que temos com aqueles que receberam a missão de nos ensinar. Eles nos alimentaram, estenderam a mão, ficaram do nosso lado, nos ajudaram a caminhar, acolheram nos dias difíceis, se sacrificaram para que a gente não tivesse dias mais difíceis. Então, honra o teu pai, honra a tua mãe, retribua cada noite acordada, cada abraço, cada eu te amo, com muita paciência e com muito carinho. Pai e mãe são passaportes, são os passaportes para a nossa vida material. Nos possibilitam a chance de nos materializarmos na Terra, onde evoluiremos para a perfeição e a felicidade que buscamos. A eles, os nossos paizinhos, as nossas mãezinhas, a nossa eterna devoção, o nosso amor agora e sempre. E para aqueles que ainda guardam mágoas do passado, roguemos a Deus e a Jesus bênçãos com o dom do perdão, a fim de atingir um dia a paz de consciência que somente a piedade filial observada possa dar. Que Deus, nosso Pai amado, que nosso irmão maior Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.